Um sinal ignorado. O nome que ninguém viu chegar muitas vezes, os grandes sinais não surgem acompanhados de trovões ou clarões no céu. Eles aparecem discretamente, quase em silêncio, como uma semente lançada na terra seca. Assim é a história de Robert Sarah, um nome que para a maioria passou despercebido, mas que hoje, para muitos católicos atentos, carrega o peso de uma verdadeira profecia. Filho de camponeses analfabetos, em uma pequena aldeia da Guiné, Sarah cresceu longe dos centros de poder e da agitação do mundo ocidental. Sua vida simples parecia fadada ao anonimato, até que sua trajetória cruzou com os desígnios mais misteriosos da história da Igreja. Em tempos de confusão e divisões internas, o surgimento de uma voz firme, comprometida com a fé de sempre, parecia improvável. No entanto, foi justamente do silêncio das periferias que surgiu aquele que muitos consideram uma sentinela dos últimos tempos. Sem fazer alarde, Robert Sarah se destacou como um defensor incansável da verdade imutável do Evangelho, chamando atenção para um ponto crucial. A Igreja atravessa uma de suas horas mais sombrias. Num cenário onde muitos líderes religiosos adaptam seu discurso para agradar o mundo moderno, Sarah manteve-se inabalável. E por isso, há quem veja nele a materialização silenciosa das profecias esquecidas, aquelas que falam de uma grande apostasia, de uma fé reduzida a poucos e de uma batalha espiritual nas entranhas da Igreja. Robert Sarah, sem jamais proclamar-se profeta, parece ter sido colocado como um sinal, uma advertência viva de que os tempos de prova estão mais próximos do que gostaríamos de admitir. Enquanto multidões seguem distraídas, aqueles que prestam atenção aos sinais do tempo começam a se perguntar: será que estamos vendo diante dos nossos olhos o cumprimento de antigas palavras que anunciaram a crise final da Igreja? E se for assim, que papel Robert Sarah está destinado a desempenhar nesse drama silencioso que se desenrola? Quem é Robert Sarah? A formação do cardeal profético. Para entender o significado de Robert Sarah no contexto atual, é preciso voltar às suas origens. Nascido em 1945, em Ourus, uma aldeia isolada da Guiné, Sarah cresceu em meio à pobreza extrema, numa região ainda marcada por práticas tribais e perseguições religiosas. Sua família era profundamente católica e, desde cedo, ele demonstrou uma fé extraordinária, que o levou ao seminário ainda muito jovem. O futuro cardeal experimentou na pele o que é viver uma fé autêntica sob o peso da perseguição política, enfrentando a brutalidade de um regime comunista hostil à religião. Foi essa realidade dura que forjou sua visão espiritual. Uma igreja que, para sobreviver, precisa ser forte, fiel e resistente. Sarah foi enviado para estudar em seminários no Senegal e mais tarde em Roma e na Alemanha, recebendo uma formação sólida tanto em teologia quanto em filosofia. Não demorou para que chamasse a atenção do Vaticano. Ainda jovem, foi nomeado arcebispo de Conakry, com apenas 34 anos, um dos mais novos da história da Igreja. Sua coragem ao enfrentar o regime opressor de seu país natal solidificou sua reputação como um pastor que não temia o martírio. Ao longo de sua trajetória, Sarah nunca buscou o prestígio pessoal. Pelo contrário, sempre se manteve discreto, avesso às luzes dos holofotes. Essa humildade, porém, nunca o impediu de ser firme. Seus escritos, como Deus ou Nada e A Força do Silêncio, rapidamente se tornaram referências para católicos que sentiam que algo estava errado nos rumos modernos da Igreja. Seus livros são, na verdade, gritos silenciosos, clamores de um coração que enxerga a profundidade da crise espiritual que atravessamos. Robert Sarah não é apenas um teólogo. Ele é um homem que vive o que prega, um sacerdote moldado pelo sofrimento, pelo silêncio e pela oração profunda. É exatamente essa autenticidade que faz dele uma figura tão singular.
Não se trata apenas de palavras ou de discursos eloquentes, mas de uma vida inteira oferecida em sacrifício silencioso pela Igreja. Para muitos, é justamente essa autenticidade que faz de Sara um sinal profético, um lembrete de que a verdadeira fé, nascida da cruz, ainda existe, mesmo quando parece estar desaparecendo no meio da tempestade. O mundo olha para líderes carismáticos, visionários, inovadores. Mas Deus, como sempre, escolhe os humildes. E na humildade de Sara, escondida por décadas, talvez esteja uma das maiores mensagens para o nosso tempo. A pergunta que fica é: o que esse sinal silencioso quer nos dizer sobre o que está para acontecer? Nas últimas décadas, a Igreja Católica tem enfrentado um dos momentos mais delicados de sua história. Escândalos de toda a natureza, confusão doutrinária, perda de fiéis e a crescente pressão para se adaptar aos valores do mundo moderno criaram uma atmosfera de incerteza e divisão. Muitos católicos, sobretudo os mais atentos, percebem que algo de muito grave está em curso, uma lenta e profunda crise de fé que corrói a própria essência da Igreja. Essa situação não é surpresa para quem conhece as advertências dadas por Nossa Senhora em várias aparições reconhecidas, como Fátima e Akita, profecias que falavam de tempos em que a Igreja seria abalada por dentro, quando o mal se infiltraria até nas altas hierarquias, causando confusão entre os próprios pastores. Para muitos, esses sinais já estão visíveis. Não se trata apenas de problemas externos, mas de uma crise espiritual que atinge a raiz da fé cristã, a identidade da Igreja como guardiã da verdade revelada. É nesse cenário que a figura de Robert Sara ganha ainda mais destaque. Em vez de buscar caminhos fáceis para agradar o espírito do tempo, Sara insiste na necessidade de fidelidade radical ao Evangelho. Para ele, a Igreja não pode ser uma simples ONG humanitária, nem se render às modas passageiras. Sua voz, muitas vezes solitária, denuncia com clareza que a maior ameaça à Igreja não vem de fora, mas de dentro, da tentativa de diluir a fé para torná-la mais aceitável ao mundo. Sara fala de uma grande provação que já começou, um tempo em que os verdadeiros fiéis serão chamados a testemunhar a fé com coragem, mesmo contra a corrente, mesmo sendo marginalizados. Um tempo em que a Igreja será purificada pela dor, como o ouro é purificado pelo fogo. Seus alertas não são teorias vagas, são frutos da sua experiência pessoal em contextos de perseguição e do seu olhar profundo sobre os sinais dos tempos. Para ele, o que está em jogo não é apenas a sobrevivência institucional da Igreja, mas a sua missão divina de conduzir as almas à salvação. E é por isso que sua voz é vista como profética. Não porque ele anuncie novidades, mas porque ele recorda com firmeza e amor aquilo que a Igreja sempre ensinou, mesmo quando essas verdades se tornam impopulares. Em um mundo que prefere a ilusão ao compromisso, Sara representa a rocha firme que resiste à tempestade. A grande questão que surge é: quem está ouvindo este alerta? Quantos estão preparados para enfrentar essa grande provação, mantendo a fé pura e intacta? E que consequências essa crise terá para o futuro da Igreja e para o destino da humanidade? A crise na Igreja, o tempo da grande provação. Nas últimas décadas, a Igreja Católica tem enfrentado um dos momentos mais delicados de sua história. Escândalos de toda a natureza, confusão doutrinária, perda de fiéis e a crescente pressão para se adaptar aos valores do mundo moderno criaram uma atmosfera de incerteza e divisão. Muitos católicos, sobretudo os mais atentos, percebem que algo de muito grave está em curso. Uma lenta e profunda crise de fé que corrói a própria essência da Igreja. Essa situação não é surpresa para quem conhece as advertências dadas por Nossa Senhora em várias aparições reconhecidas, como Fátima e Akita. Profecias que falavam de tempos em que a Igreja seria abalada por dentro, quando o mal se infiltraria até nas altas hierarquias, causando confusão entre os próprios pastores.
Para muitos, esses sinais já estão visíveis. Não se trata apenas de problemas externos, mas de uma crise espiritual que atinge a raiz da fé cristã, a identidade da Igreja como guardiã da verdade revelada. É nesse cenário que a figura de Robert Sarah ganha ainda mais destaque. Em vez de buscar caminhos fáceis para agradar o espírito do tempo, Sarah insiste na necessidade de fidelidade radical ao Evangelho. Para ele, a Igreja não pode ser uma simples ONG humanitária, nem se render às modas passageiras. Sua voz, muitas vezes solitária, denuncia com clareza que a maior ameaça à Igreja não vem de fora, mas de dentro, da tentativa de diluir a fé para torná-la mais aceitável ao mundo. Sarah fala de uma grande provação que já começou. Um tempo em que os verdadeiros fiéis serão chamados a testemunhar a fé com coragem, mesmo contra a corrente, mesmo sendo marginalizados. Um tempo em que a Igreja será purificada pela dor, como o ouro é purificado pelo fogo. Seus alertas não são teorias vagas. São frutos da sua experiência pessoal, em contextos de perseguição e do seu olhar profundo sobre os sinais dos tempos. Para ele, o que está em jogo não é apenas a sobrevivência institucional da Igreja, mas a sua missão divina de conduzir as almas à salvação. E é por isso que sua voz é vista como profética. Não porque ele anuncie novidades, mas porque ele recorda, com firmeza e amor, aquilo que a Igreja sempre ensinou, mesmo quando essas verdades se tornam impopulares. Em um mundo que prefere a ilusão ao compromisso, Sarah representa a rocha firme que resiste à tempestade. A grande questão que surge é: quem está ouvindo este alerta? Quantos estão preparados para enfrentar essa grande provação, mantendo a fé pura e intacta? E que consequências essa crise terá para o futuro da Igreja e para o destino da humanidade? As profecias de Fátima, Akita e La Salette, um eco no tempo presente. Desde os primeiros séculos, a Igreja sempre acreditou que Deus envia sinais para advertir e preparar seu povo nos momentos de crise. No último século, algumas dessas advertências tomaram forma através de aparições marianas reconhecidas, como Fátima, La Salette e Akita. Todas elas, em sua essência, convergem para um mesmo ponto. A Igreja passaria por uma grande purificação, não apenas pelas perseguições externas, mas por causa da corrupção e da apostasia dentro de seus próprios muros. Em Fátima, em 1917, Nossa Senhora alertou sobre a perda da fé, a apostasia e a necessidade urgente de conversão. Disse que o erro da Rússia se espalharia pelo mundo, causando guerras e perseguições à Igreja. Em La Salette, em 1846, a Virgem foi ainda mais direta. Padres e bispos seriam instrumentos da confusão, e Roma perderia a fé, tornando-se a sede do anticristo. Já em Akita, no Japão, em 1973, a mensagem foi clara e assustadora. Cardeal contra cardeal, bispo contra bispo, com igrejas e altares sendo profanados. Essas mensagens, durante muito tempo, foram vistas como visões distantes ou simbólicas. Hoje, para muitos, soam como descrições exatas da realidade que estamos vivendo. A divisão interna, a perda do sentido sagrado na liturgia, a confusão sobre doutrinas fundamentais e a relativização da moral católica são sinais que confirmam essas advertências. Não se trata mais de ameaças futuras, mas de realidades presentes, visíveis para quem tem olhos para ver. É neste contexto que a figura de Robert Sarah ressoa como um eco dessas profecias. Ele não se apresenta como um profeta no sentido clássico, mas sua vida e suas palavras carregam o peso de quem vê claramente a gravidade da situação e chama a Igreja à conversão, à fidelidade, à oração profunda e ao sacrifício. Seus apelos para que os católicos retomem a prática da oração silenciosa, da adoração e do respeito à Eucaristia são respostas diretas aos problemas apontados por Nossa Senhora. Sarah entende que a batalha que se aproxima é espiritual
e por isso não pode ser vencida com estratégias humanas ou políticas de conciliação. Será vencida apenas com a fé pura, a penitência e a coragem de permanecer fiel até o fim. Por isso, muitos começam a enxergá-lo não como um líder comum, mas como um verdadeiro farol para os tempos de escuridão que se avizinham. As profecias nos lembram que, antes do triunfo final da igreja, ela passará por uma grande prova. E figuras como Sara servem como sinais silenciosos de que essa prova já começou. A questão que se impõe a todos nós é: estamos prontos para enfrentar o que virá? Estamos prontos para manter a fé quando ela for provada no fogo? Robert Sara e a batalha pela liturgia. O coração da fé em perigo. Para compreender a profundidade do combate que Robert Sara trava dentro da igreja, é essencial entender sua visão sobre a liturgia. Para ele, a crise da fé que hoje testemunhamos tem suas raízes em uma profunda crise litúrgica. A maneira como a igreja reza determina, em última análise, no que ela acredita. Quando a liturgia é banalizada, secularizada ou transformada em espetáculo, a fé do povo também se esvazia, enfraquece e morre. É por isso que Sara identifica a batalha pela liturgia como o verdadeiro campo de guerra dos nossos tempos. Como prefeito da Congregação para o Culto Divino, cargo que ocupou de 2014 a 2021, Sara lutou com todas as forças para restaurar o sentido sagrado da missa, insistindo na necessidade de recolhimento, reverência e adoração. Um dos pontos centrais de sua proposta era o retorno à orientação do sacerdote e dos fiéis na mesma direção, voltados para Deus durante a celebração como sinal visível de que a missa é, antes de tudo, um ato de culto e não um encontro social. Sua defesa da liturgia tradicional, em espírito e em forma, não era uma questão de nostalgia, mas uma profunda convicção teológica. A liturgia é o lugar onde o céu toca a terra, onde o homem encontra Deus. Sara sempre denunciou com firmeza os abusos litúrgicos, as invenções pessoais e as celebrações centradas no homem. Para ele, essas deformações não apenas empobrecem a fé, mas a envenenam, afastando os fiéis do mistério da presença real de Cristo. Em suas palavras, a liturgia deveria ser silenciosa, austera e carregada de beleza, refletindo a santidade do mistério celebrado. O silêncio, tão desprezado nos tempos modernos, é para Sara um elemento essencial da verdadeira oração litúrgica, um espaço onde Deus fala ao coração. Sua luta pela liturgia, porém, encontrou forte resistência. Em muitos setores da igreja, suas propostas foram vistas como retrógradas ou intransigentes. Sara, contudo, permaneceu firme, sabendo que não se tratava de uma questão de estilo ou preferência pessoal, mas da salvação da fé. Se a liturgia se perde, a fé se torna um conceito abstrato, desligado da vida real. E uma fé assim, fraca e superficial, não pode resistir às tempestades que se aproximam. Ao lutar pela liturgia, Sara luta, na verdade, pela alma da igreja. Ele compreende que restaurar o sentido do sagrado é vital para preparar os fiéis para os tempos de provação. Não se trata de uma simples reforma externa, mas de um chamado profundo à conversão interior, à centralidade de Deus na vida de cada cristão. Em sua visão, a liturgia é o ponto de partida para a renovação espiritual da igreja, ou para a sua ruína, caso continue sendo desprezada. Neste campo de batalha invisível, Sara se apresenta como uma sentinela que, mesmo diante da incompreensão e do isolamento, não abandona seu posto. Sua vida nos lembra que a fidelidade custa caro, mas é o único caminho seguro para quem deseja permanecer de pé quando as bases do mundo começarem a ruir. A esperança na tempestade. A missão dos pequenos restos. Em meio a um cenário tão sombrio, seria fácil cair no desânimo, acreditar que tudo está perdido e que a corrupção triunfará definitivamente dentro da igreja. No entanto, Robert Sara
mesmo com sua visão clara das dificuldades, nunca cedeu ao desespero. Pelo contrário, sua mensagem, embora severa, é profundamente enraizada na esperança cristã. Ele acredita firmemente que Deus não abandonará sua igreja e que, através de um pequeno resto fiel, a fé verdadeira será preservada e, por fim, triunfará. A ideia do pequeno resto não é nova. Já no Antigo Testamento, os profetas anunciavam que, após a infidelidade e o castigo, um pequeno grupo de fiéis permaneceria fiel a Deus e seria o núcleo da renovação. Sara retoma essa imagem com força. No meio da confusão e da apostasia, surgirá um grupo de cristãos que, mesmo perseguidos, desprezados e reduzidos a uma minoria, manterão viva a chama da fé. Esses pequenos grupos, formados por famílias, comunidades e indivíduos dispersos, serão como sementes ocultas que, no tempo de Deus, darão novos frutos. Essa visão é também profundamente mariana. Assim como Maria permaneceu firme aos pés da cruz, enquanto tudo parecia perdido, o pequeno resto permanecerá fiel, mesmo quando a igreja parecer derrotada. Não se trata de triunfalismo, mas de uma esperança baseada na promessa de Cristo. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. A vitória final não será fruto da força humana, mas da fidelidade silenciosa e perseverante dos humildes. Sara convoca os fiéis a se prepararem espiritualmente para essa missão. O tempo dos grandes números e das glórias aparentes chegou ao fim. Agora é o tempo da fé pura, da adoração silenciosa, da fidelidade escondida. Ele chama os católicos a formarem comunidades de oração, a se alimentarem dos sacramentos, a mergulharem na palavra de Deus e a fortalecerem seus laços de caridade. Não será uma batalha fácil. Exigirá sacrifício, paciência e, muitas vezes, sofrimento. Mas é justamente nos tempos mais escuros que a luz brilha com mais intensidade. Sara vê, na crise atual, uma oportunidade providencial para que a fé seja purificada de todas as suas impurezas e volte à sua essência mais pura, o amor incondicional a Deus e a confiança total na sua providência. A missão dos pequenos restos não é salvar a igreja pela força, mas manter viva a fé verdadeira até que Deus, no seu tempo, intervenha. Assim, mesmo quando as estruturas desmoronarem, mesmo quando os escândalos aumentarem, mesmo quando a perseguição parecer esmagadora, aqueles que permanecerem fiéis serão como tochas acesas na noite do mundo, e será por meio deles que Deus renovará sua igreja, e com ela, todo o mundo. O último confronto, a batalha final entre Cristo e o Anticristo. À medida que a crise espiritual se aprofunda, torna-se impossível ignorar que estamos caminhando para o que muitos santos e profetas chamaram de o último confronto. Robert Sara, com a sobriedade que lhe é característica, nunca se lança em especulações sensacionalistas. No entanto, ele não hesita em afirmar que a igreja e o mundo estão se aproximando de um choque inevitável entre a luz e as trevas, entre Cristo e o espírito do anticristo. Essa batalha não será travada apenas em campos de guerra visíveis ou por meio de revoluções políticas. Trata-se, sobretudo, de uma guerra espiritual, invisível aos olhos mundanos, mas real e devastadora. É uma luta pelo coração e pela alma dos homens. De um lado, Cristo, que oferece a verdade, a vida e o amor que exige renúncia, sacrifício e fidelidade. Do outro, o anticristo, que promete liberdade sem verdade, felicidade sem esforço, salvação sem cruz. Sara aponta que a sedução do anticristo será justamente essa. Oferecerá soluções fáceis para os problemas do mundo, prometerá paz, segurança e prosperidade, mas à custa da verdadeira fé. Muitos, inclusive dentro da igreja, serão enganados, porque preferirão o conforto da mentira à dureza da verdade.
A fé será cada vez mais marginalizada, ridicularizada e, finalmente, perseguida abertamente. Ele recorda as palavras proféticas de São João Paulo II, que também falava de um confronto final entre a igreja e a anti-igreja, entre o evangelho e o anti-evangelho. Não é uma batalha entre ideologias, mas entre realidades espirituais profundas. A tentação será imensa. Muitos abandonarão a fé para preservar suas posições, seu conforto, sua segurança. A apostasia generalizada não será fruto de uma ruptura violenta, mas de uma lenta e contínua acomodação às exigências do mundo. Neste cenário, o papel dos pequenos restos se tornará ainda mais crucial. Eles serão chamados a dar testemunho heróico, muitas vezes no oculto, muitas vezes pagando com a marginalização, com a pobreza ou até mesmo com a própria vida. Sara adverte que os cristãos não devem esperar reconhecimento ou recompensas neste mundo. Pelo contrário, devem estar preparados para carregar a cruz até o Calvário, confiantes na promessa de que, ao final, o coração imaculado de Maria triunfará. O cardeal não prevê datas nem descreve cenários exatos. Sua missão é alertar, fortalecer, preparar. Ele sabe que o tempo da batalha já começou, ainda que muitos não o percebam. E sabe também que a vitória final pertence a Cristo. A grande questão que ele deixa no ar é: quem estará de pé ao lado do Cordeiro quando a última trombeta soar? A escolha de cada alma, a hora da decisão. Chegou diante da gravidade dos tempos em que vivemos, Robert Sara insiste. Chegou a hora da decisão. Não há mais espaço para a neutralidade, para a fé morna, para o cristianismo de aparência. Cada alma, cada cristão, será chamado a escolher de que lado quer estar, com Cristo ou contra Ele. Não haverá meio termo. A batalha espiritual que se aproxima exigirá de cada um uma decisão clara, firme e sem ambiguidades. Sara é incisivo ao afirmar que essa escolha não será apenas teórica. Será uma escolha vivida na prática diária, na maneira como rezamos, como defendemos a verdade, como nos posicionamos diante da cultura da morte, como educamos nossos filhos, como nos comportamos diante da perseguição aberta ou velada. A fé deixará de ser um simples adorno social e se tornará novamente uma questão de vida ou morte espiritual. Essa escolha envolverá sofrimento. Ser fiel a Cristo em tempos de apostasia custará caro. Haverá perdas, amizades, status, empregos, segurança. Muitos verão suas comunidades divididas, suas famílias estremecidas, seus corações feridos. Mas para Sara, esse sofrimento não é um castigo, e sim uma purificação necessária. Assim como o ouro é provado no fogo, assim também a fé será purificada através da tribulação. Ele adverte contra o perigo da acomodação, a tentação de fazer concessões para evitar o conflito, de calar a verdade para manter a paz aparente, de negociar princípios para ser aceito pelo mundo. Para Sara, cada pequena concessão é uma vitória para o inimigo. A fidelidade exige coragem. A coragem de ser minoritário, de ser rejeitado, de ser fiel, mesmo sem ver resultados imediatos. Ao mesmo tempo, Sara recorda que não estamos sozinhos nesta batalha. Cristo prometeu estar conosco até o fim dos tempos. A graça de Deus será concedida em abundância àqueles que permanecerem fiéis. Maria, a mãe da Igreja, será o grande refúgio e auxílio dos que escolherem o caminho estreito. O Espírito Santo fortalecerá os corações com dons de fortaleza, sabedoria e discernimento. Assim, a decisão não se baseia apenas no esforço humano, mas numa resposta generosa à graça divina. Sara convida cada cristão a fazer hoje, sem demora, essa escolha. A hora da hesitação passou. A cada dia que passa, a linha entre luz e trevas se torna mais nítida. E aqueles que tentarem ficar em cima do muro descobrirão, tarde demais,
que foram engolidos pelas trevas. A escolha está diante de nós. Fidelidade a Cristo, com tudo o que isso implica, ou submissão ao espírito do mundo. Cada alma terá que responder. E essa resposta determinará não apenas o destino pessoal de cada um, mas também o futuro da igreja e do mundo. O perfil de um líder profético. Por que Robert Sarah é diferente? Em meio à crise que sacode a igreja, muitos se perguntam: por que Robert Sarah se destaca? O que o torna tão diferente dos demais cardeais e líderes eclesiásticos de sua época? A resposta não está apenas em suas palavras firmes ou em seus escritos profundos. Está, antes de tudo, em seu testemunho de vida. Sarah não é um teórico da fé. Ele é um homem que vive o que prega, com humildade, silêncio e profunda união com Deus. Nascido em uma pequena aldeia na Guiné, filho de pais analfabetos, Sarah experimentou desde cedo a pobreza material e a perseguição religiosa. Viu missionários sacrificarem suas vidas para levar o evangelho à África. Viu sua terra ser dominada pelo regime comunista e a igreja ser brutalmente oprimida. E em meio a tudo isso escolheu a fé, escolheu Cristo, mesmo sabendo que isso lhe custaria tudo. Sua vocação nasceu do sofrimento e da resistência silenciosa. É essa escola de dor e fidelidade que moldou sua alma. Ao contrário de tantos líderes que buscam agradar as multidões ou se adaptar aos ventos da cultura, Sarah permanece inabalável. Não teme ser chamado de retrógrado, radical ou divisivo. Para ele, a verdade não muda conforme as modas do tempo. A verdade é eterna, porque é uma pessoa, Jesus Cristo. Sua coragem, porém, não é agressiva. É uma coragem serena, fundamentada na certeza de que, mesmo quando o mundo inteiro parece desmoronar, Deus é fiel. Outro traço que o diferencia é seu amor pela oração e pelo silêncio. Sarah ensina antes de tudo com seu exemplo. Passa longas horas em adoração diante do Santíssimo Sacramento. Valoriza o recolhimento interior, o silêncio do coração, como fonte de força espiritual. Em um mundo barulhento e agitado, ele propõe uma revolução silenciosa, a revolução da adoração, da escuta de Deus, da transformação interior. Sua visão é profundamente mariana. Reconhece em Maria o modelo perfeito do cristão dos últimos tempos. Humilde, fiel, silenciosa e firme diante das tempestades. Incentiva todos os católicos a se consagrarem a Maria, a se refugiarem em seu imaculado coração, especialmente nos momentos de maior provação. Finalmente, Sarah não busca poder. Recusou várias oportunidades de ascensão eclesiástica para permanecer fiel à sua missão, ser um servo da verdade. Essa pureza de intenção lhe confere uma autoridade moral rara em nossos tempos. Ele não fala para agradar, fala porque sabe que diante de Deus será cobrado por cada alma que poderia ter sido salva por meio de sua coragem. Por tudo isso, muitos veem em Sarah uma figura profética. Não porque ele faça previsões espetaculares, mas porque sua vida, suas palavras e seu silêncio apontam para o essencial. A necessidade urgente de conversão, de oração, de fidelidade a Cristo. Em tempos de confusão, ele é uma voz clara. Em tempos de medo, ele é um testemunho de esperança. Em tempos de traição, ele é um sinal de fidelidade. Robert Sarah não busca ser uma estrela. Busca ser apenas um humilde servo que prepara os caminhos do Senhor. E talvez seja justamente por isso que Deus o esteja usando como um farol em meio à escuridão. A história que se desenha diante de nós é feita de trevas e luz, de queda e redenção. Robert Sarah, com sua vida e suas palavras, nos mostra que este é o tempo da grande escolha, não de discursos vazios, mas de testemunhos concretos, não de medo, mas de coragem. O futuro pertence àqueles que permanecerem firmes, mesmo quando tudo parecer perdido.
E a igreja, purificada pelo fogo da provação, ressurgirá mais luminosa, mais santa, mais fiel ao seu Senhor. Que cada um de nós, no silêncio do coração, possa responder com coragem: Senhor, estou aqui. Faça-se em mim a tua vontade. O tempo é agora. A decisão é pessoal. E a vitória já está assegurada em Cristo. Se esta mensagem tocou o seu coração, deixe seu like e inscreva-se no canal para continuar caminhando conosco nessa jornada de fé. Escreva seu comentário, sua voz também é importante. E compartilhe este vídeo com todos aqueles que precisam de luz e esperança em tempos tão difíceis. Juntos, somos a Igreja Viva de Cristo. Até o próximo vídeo. Deus te abençoe.